Na pequena cidade de São Gabriel, havia uma casa antiga e abandonada que todos evitavam. Ela ficava no final de uma rua sem saída, cercada por um jardim de árvores mortas e um muro coberto de musgo. Ninguém se lembrava de quando foi construída ou quem morou ali por último. Os mais velhos sussurravam histórias sobre a Casa das Sombras, como era conhecida. Diziam que à noite, luzes estranhas podiam ser vistas nas janelas, e sons assustadores ecoavam de dentro, como se algo estivesse vivo lá dentro. Pedro, um jovem curioso e entediado com a rotina da cidade, sempre se sentiu atraído por mistérios. Quando soube da Casa das Sombras, decidiu que precisava explorar o local. Seus amigos o avisaram para não ir, mas ele estava determinado a descobrir o que havia lá. Com uma lanterna e uma câmera na mão, Pedro partiu sozinho para casa, numa noite de lua cheia. Ao chegar, Pedro sentiu um arrepio correr pela espinha. O ar ao redor da casa parecia pesado, quase palpável. A porta da frente estava entreaberta, rangendo com o vento fraco. Pedro respirou fundo e empurrou a porta. Ela se abriu com um som agudo, revelando um saguão escuro e empoeirado. A luz da lanterna iluminava apenas uma fração do que parecia ser um infinito de sombras. Enquanto Pedro explorava os cômodos, notou que a casa estava estranhamente intacta, apesar de abandonada. Havia móveis cobertos por lençóis brancos, retratos antigos pendurados nas paredes e um cheiro forte de mofo no ar. No entanto, a coisa mais perturbadora era a sensação de ser observado. A cada passo, Pedro sentia como se olhos invisíveis o seguissem. Ele começou a ouvir sussurros, tão baixos que quase pareciam ser fruto de sua imaginação. Mas logo os sussurros se tornaram mais claros. Vá embora. Vá embora. As palavras se repetiam, vindas de todos os lados. Pedro, determinado a não se deixar intimidar, seguiu em frente, subindo as escadas que levavam ao andar superior. No segundo andar, Pedro encontrou um corredor longo, com várias portas. No final do corredor, uma porta estava entreaberta, deixando escapar uma fraca luz amarelada. Ele caminhou lentamente até lá, ouvindo o som de seus passos ecoando no silêncio mortal da casa. Quando empurrou a porta, encontrou um quarto antigo, decorado como se fosse de uma criança. No centro, uma boneca velha estava sentada em uma cadeira de balanço, com os olhos de vidro fixos na porta. Antes que Pedro pudesse reagir, a porta atrás dele se fechou com um estrondo. A luz da lanterna piscou e, por um breve momento, ele viu algo se mover no canto do quarto. Algo pequeno, mas horrível. Quando a luz voltou, ele estava sozinho, mas o ambiente parecia ter mudado. O ar estava mais frio, e os sussurros haviam se transformado em risos infantis distorcidos. Desesperado, Pedro tentou abrir a porta, mas estava trancada. Ele se virou para a janela, pensando em fugir por ali, mas a janela também estava inexplicavelmente selada. Quando ele olhou de volta para a boneca, ela não estava mais na cadeira. Em vez disso, estava em pé, no meio do quarto, seus olhos de vidro refletindo a luz fraca da lanterna. Pedro sentiu o medo crescer dentro dele, mas antes que pudesse reagir, algo o agarrou pelas costas. Ele gritou e caiu no chão, a lanterna rolando para longe, deixando na escuridão quase total. Ele sentiu mãos pequenas e frias o segurando, puxando para longe da porta. Pedro lutou, mas parecia que as próprias sombras da casa estavam contra ele. Ele ouviu vozes ao seu redor, murmurando coisas incompreensíveis, até que uma voz clara se destacou, um sussurro baixo e grave. Você não deveria ter vindo. Quando os amigos de Pedro perceberam que ele não havia retornado naquela noite, chamaram a polícia. Uma busca foi organizada, mas nenhum vestígio dele foi encontrado. A Casa das Sombras permaneceu vazia e inexplorada, mas os rumores só cresceram. Agora, as pessoas dizem que à noite, além das luzes estranhas, podem ouvir gritos vindos de dentro da casa, gritos de alguém que se arrependeu de sua curiosidade.
Com o tempo, a história de Pedro se tornou mais uma lenda urbana, e a Casa das Sombras continuou a dominar a imaginação de todos na cidade. Mas ninguém mais ousou se aproximar, com medo de acabar como Pedro, preso para sempre nas sombras, sem chance de escapar. E assim, a Casa das Sombras permanece, esperando pelo próximo curioso que decidir desafiar seus segredos. Se gostou dessa história e quer continuar a dormir tranquilo, não se esqueça de seguir o canal, comentar e partilhar o vídeo. Caso contrário, cuidado! A próxima visita indesejada à noite pode ser para você.